nosso irmão 6, né? Estamos aproveitando o máximo do nosso irmão, viu? O máximo, para chegar na nossa cidade esgotado, meu irmão. Então eu vou desgastar. As pernas aí, Mateus, capítulo 13. Eu passei por um terreno, ele era curado, sabe? Mas tinha uma abertura, acho que um portão, né? Eu fiquei surpreendido, sabe? Porque era um terreno praticamente abandonado, sabe? Cheio de mato, né? Uma pessoa que dá com alto. Mas aí eu vi as pessoas, uma equipe de pessoas fazendo o trabalho ali, na limpeza. Passei, aí depois o terreno estava completamente limpo. Tinha mato, limpo de jeito que estava para a gente fazer um jogo em bola, uma bolinha. Dava para até fazer uma obra, fortaleza, plantar. Alguém sabe até construir uma casa. Plantei plano e nunca terreno plano. Bacana. E pronto, passei. Fui embora. Aí depois de um tempo, prestei mais atenção, né? Mas o que aconteceu foi que, bem, eu pensei, né? Acho que vamos construir uma casa, né? Teto plano, né? Hoje vai construir uma casa aqui. Bem, até agora não construí a casa, certo? Mas o que me chamou a atenção foi que não fizeram nada. Eu acho que alguma coisa deve ser feita, mas não sei o que aconteceu. Mas faltou dinheiro, né? Não sei. A pessoa viajou, morreu, não sei. Não sei o que ficou, né? E aí, com o passar do tempo, o mato começou a crescer todo. E virou um matagal todo, viu? Não mudou o que era. Mudou o que era, né? Mato nem reconheço mais o tempo. Prestar atenção que isso passa por dele. E tanto que o mato cresceu. Eu quero fazer aqui uma extensão de uma parábola que nós conhecemos muito bem. A parábola do semeador. Eu acho que não existe cristão na igreja hoje que não conheça, né? Até pessoas que não são da igreja conhecem. Eu antes de ser cristão, eu conhecia a prática, né? No meu catecismo eu aprendi a prática do semeador da igreja católica. Eu era católico, minha família era católica, e eu tive que fazer o catecismo, né? Fazer o catecismo. Oi? Bem, exatamente, para fazer a primeira comunhão, sabe? Mas, gente, na minha primeira comunhão, olha, foi difícil. Porque a primeira comunhão ia ser com a turma da escola, né? Beleza, tudo bem. Ótimo, maravilhoso. O pessoal, né, um garoto tímido, vergonhado que eu era e ainda sou. Então, mas só que, nesse bendito dia, eu e minha família viajamos para São Paulo. Aí, resultado, eu tive que ir sozinho para a igreja, na novela grande, vestido branco, morrendo de vergonha. Mas no catecismo, as coisas que eu aprendi de criança, eu preparava o semeador. Vivi minha vida sendo católico, né? E quando eu comecei a estudar para me tornar cristão, né? Eu já conhecia esse texto. E vocês também conhecem muito bem. Então, aqui em Mateus capítulo 13, Jesus explicou a parábola do semeador e ele vai contar aqui, né? Ele diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, Timóteo entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E contou muitas parábolas, ele diz: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Olha aí, e deu fruto, nasceu. Mas, ele diz, ó, visto não ser profundo da terra,
Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e aquela planta que nasceu secou. Outra caiu entre os espinhos, mas os espinhos cresceram e sufocaram. Então veja, mais uma semente que deu fruto, só que no meio estava cheio de espinhos. Os espinhos cresceram e sufocou aquela planta. Agora vamos para a quarta semeadura. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois os discípulos não entendem a parábola, né? Vão pedir a Jesus: o que é essa parábola? O semeador sempre semear, cai no meio do caminho, cai no espinho. O que quer dizer isso? Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que eles falam em parábolas? Jesus vai dizer: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido, porque ao que tem se lhe dará, terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E em seguida ele vai dar então a explicação dessa parábola do semeador. Essa profecia de Isaías estava retratando a realidade na época de Jesus, que era acontecendo, as pessoas estariam com o coração endurecido. Então a parábola, ela servia como uma espécie de filtro. Quem estava realmente buscando a Deus, buscava querer saber o entendimento daquilo. Quem não estava realmente buscando a Deus, ouvia aquela história, não fazia sentido e não dava atenção àquilo. E não seriam salvos, nem curados, nem convertidos. Então a parábola aproximava aqueles realmente que buscavam sinceramente de coração a Deus. Qual era o sentido então da parábola? Versículo 19. A todos que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Veja, não tem nenhum problema em ouvir e não entender. Quem aqui nunca ouviu uma parte da Bíblia e não entendeu? Todos nós. Todos nós. Não é esse o problema. O problema é qual é a atitude que você toma depois. Então, pessoas sem interesse, não estão buscando a Deus, não entendem e deixam para lá. Mas o verdadeiro servo, ele busca o conhecimento. Então, esse é como a beira do caminho. Satanás se aproveita disso e leva as sementes embora. O que foi semeado em solo rochoso, versículo 20. Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Essa pessoa recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E aí, quando vem os problemas, angústia, perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, fascinação, as riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. E essa também vem a
a morrer. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, busca o conhecimento, compreende, ele diz aqui, ouve a palavra e a compreende, frutifica e produz a 100, 60, 30 por ano. Então, geralmente nós aplicamos esse texto, né? Está explicando aqui como vai ser o nosso trabalho de semeadura, né? Porque nós somos chamados para levar essa mensagem para mais pessoas. Então, muitas vezes a gente fica pensando, preocupado, né? Como podemos, né, fazer o ciclo. E chegamos ao ponto, às vezes, de ir além e achar que está em nós a capacidade de converter alguém. Cada pessoa tem um determinado tipo de coração. Nós não temos a capacidade de olhar assim e dizer, esse coração aqui é bom. Não, aquele coração é ruim. Nós não podemos julgar pelas aparências. E quantas vezes já nos enganamos, né? Eu já vi muita experiência no trabalho do evangelismo, né? Aquela pessoa, sabe, cara fechada, sabe? Carbuda, né? Tipo, rapaz, é melhor não conversar com essa pessoa, não. Por dentro, rapaz, é uma pessoa amigável, tranquila, né? Receptiva, né? E outras vezes, ao contrário, a pessoa é alegre, falante, né? Que maravilha, aí, não, a palavra vai não, entra, né? E aí você vai, fala, tudo, pergunta aqui, papá. E no final, zero. Coração peludo. Só simpatia. Mais nada. Ou seja, as aparências enganam. Mas o nosso trabalho não é querer. Nós não temos a capacidade de saber jogar semente. É isso que temos que fazer. Nós temos que jogar semente. E aí, a palavra é poderosa. O poder não está em mim, não está em você. Eu posso ser um bom professor, falar bem de você também, podemos ter uma boa capacidade de explicação, de diálogo. O poder não está nisso. O poder está na palavra. A palavra é poderosa. Pode dar fruto se for um bom coração. Muito bem. Mas eu quero trazer essa parábola para a igreja, tá bom? Eu quero fazer uma extensão. Posso fazer uma extensão da parábola? Eu posso esticar a parábola, mas eu não vou mudar a parábola. Não vou mudar o que está aqui. Eu vou simplesmente pegar o que tem aqui e continuar. Vamos ter uma continuação, certo? Vou explicar bem. Lembra da parábola do filho pródigo? O que aconteceu depois? Nós não sabemos, a história conclui ali. Será que o irmão velho ficou chateado, né? Esse camarada aí gastou tudo e agora será que ele depois recebeu o irmão? Nós não sabemos. Nós só podemos conjecturar. Mas aqui não. Aqui nós temos que lembrar que para nós ela continua. Vou explicar melhor, veja só. Nós recebemos essa mesma semente, tá certo? Essa semente aqui, houve um dia que ela chegou para nós. Chegou para mim e chegou para você. Certo? E deu fruto. Então isso significa que nós éramos uma terra boa. A gente era uma terra boa. E deu fruto. Bem, não quer dizer que deu fruto logo imediatamente. Às vezes demora um pouco, né? Às vezes, teimosos, às vezes são meio teimosos. Obrigado. Às vezes o resultado vem com o tempo, né? Mas quando é uma terra boa, é só trabalhar que dá fruto. Dá fruto. Eu, por exemplo, a minha conversão não foi assim imediata, certo? Eu passei, acho que foi uns 4 a 5 anos. A semente foi plantada. Eu sou fruto do evangelismo mais difícil que tem. O que dá menos fruto, sabe qual é? É aquele evangelismo de conflito. É o que dá, é difícil. Você só pega lá um papelzinho, ok, legal. Bota no bolso, outro pega e. Né? É difícil. Difícil. Mas no meu caso, né? Era um curso bíblico correspondente. E na época não tinha computador, celular, nada disso. Era tudo nada, papel e caneta, sabe? Era correio. Então eu tinha um curso constitucional cristão. Então eu achei interessante, mas, poxa, bacana, eu estou até procurando alguma coisa da Bíblia, né? Eu vi a Bíblia, era católica ainda, tá bom? Mas aí eu pensei, poxa, bacana, eu vou fazer esse curso. Aí eu fui no. É para colocar, tem que colocar no correio, tá bom, gente? Vou colocar o cartão para encher
seu interesse, colocava no correio e ficava aguardando. Ficava aguardando, né? O tempo passar. Né? Passando. Aí um dia, chegou o correio, chegou lá e pá, entregou a lição. Bacana, poxa, chegou mesmo. Legal, hein? Chegou a lição. Cristão, nascimento cristão, cristianismo, já pegou o evangelho, era um cristão. Eu achei bacana, poxa, que legal isso aqui. Será que tem mesmo pessoas que são assim cristãos? Interessante, né? Então, foi, né? Tinha um caderno de exercício, eu respondi, né? Então, eu estava me comportando como uma terra boa, eu era uma terra boa. Eu queria seguir a Deus, né? Só não sabia o caminho, né? Então, eu fui responder e pá, de novo, né? Correio. Coloquei no correio. Como era difícil nesse tempo? Correio. Aí, depois chegou a segunda lição. Mas aí, sabe, aí, deu uma parada, foi cuidar de outras coisas, entendeu? E aí, houve os problemas, não fui mais Recife, tive que voltar para o interior. E aí, estava sem emprego, aí fui trabalhar, fábrica e... Mas eu tinha aquela lição guardada, a semente estava lá, entendeu? A semente estava lá. Aí depois de um tempo eu disse, eita, a liçãozinha tem que responder. Tem que responder a lição. Aí fui lá, aí eu já estava no meu interior, em pesquisa. Aí fui lá para responder a lição. Correio. Passou um tempo, chegou a terceira lição. Era sempre que eu estava corrigir a lição. Aí respondi, chegava a terceira, era 7 lições. Mas até chegar à 7ª lição, eu acho que uns 3 anos, né? Uns 3 anos. Porque parava, né? Esquecia, né? Deixava pra lá. Né? Aí depois lembrava, aí pegava de novo, né? Aí finalmente, né? Quando eu terminei o curso, aí tinha aquela pergunta, né? Quer alguém? Quer me batizar, né? Eu disse, poxa, quero, né? Ok, né? E aí disse, poxa, acho que vai vir alguém, né? Não, a gente não vê ninguém. Não vê ninguém. Não vê ninguém, certo? O tempo passou, né? O tempo passou. Aí eu tinha interesse na escola da Bíblia, eu estava com algumas dúvidas, né? Comecei a escrever algumas cartas com dúvidas, né? Perguntas, entendeu? Aí, através dessa correspondência, eu acho que alguém lá olhou assim e disse, olha, a pessoa aqui está interessada. Aí foi finalmente, pela primeira vez, que eu vi um cristão na minha frente. 3, 4 anos estudando, nunca tinha visto, nem sabia se existia isso. Eu até pensava assim, não, isso aí deve ser, isso é uma igreja evangélica, que está fazendo algum programa aí, alguma coisa. Mas um dia apareceu um cristão lá na minha porta. Genil, Jardim. Aí eu disse, peraí, me explica como é isso aí, né? Isso aí, que são cristãos, cristianismo, né? Então ele passou a explicar, né? Aí eu achei bom, aí eu chamei alguns amigos meus, né? E começamos a estudar, formando um grupo de estudo, né? E aí a coisa evoluiu. Né? E nasceu cristãos. Né? Eu fui batizado com umas 4 pessoas, em uma cidade que não tinha igreja, só tinha na cidadezinha que era Pedradinha, era mais ou menos 40 minutos de viagem. Acho que é mesmo tempo daqui para Horizonte, né? 50 minutos de viagem, né? Que o filho falou, Ivan, né? Pronto, era isso aí, entendeu? Era como se Horizonte tivesse ido para cá para estudar com mais pessoas, né? Se batizou, né? E tivemos esse apoio e fomos para. Eu levei as pessoas, fomos conhecer Pedradinha, conhecer os cristãos, conhecer a igreja, né? Maravilhado, né? E coisa assim. Poxa vida, Deus existe, né? Deus existe. A igreja existe. Nós descobrimos que a igreja existe. E vimos que nós próprios olhos da igreja bíblica, simples. Cadê o pastor com a gravata ali? Né? Não tinha o chefe, o presidente, nada, os irmãos que faziam tudo, entendeu? Ficam maravilhados falando dos cristãos. Então veja, você também tem a sua história. Então, quando você se tornou cristão, nasceu o fruto, a semente foi plantada e nasceu o fruto. Nasceu. Você deu fruto, né? Terminou aí, acabou. Termina aí a história? Para nós? Não termina aí. Lembra da história que eu contei do terreno? O terreno vai cantar limpinho, gente. Limpinho, bonito de ver, sabe? Né? Mas não fez nada. Não fez nada. O mato voltou novamente. Então, vocês estão a entender exatamente o que eu estou a falar. Uma vez que nos tornamos cristãos, a nossa terra boa, ela precisa ser cuidada.
Existem os espinhos que podem cair no seu terreno. Sim. As pedras podem cair no seu terreno. E os passarinhos estão voando em cima do seu terreno. Do seu coração. Estão ou não estão? Oh, Não. Os espinhos caem. O mato está querendo crescer de novo. Pedras, entendeu? Tudo isso aí está sujeito ao seu terreno. E o que é que você está fazendo? Ou seja, a vida cristã, nós descobrimos que esse coração que deu fruto, essa terra boa, se ela não for cuidada, cultivada, ajeitada, o mato cresce de novo. Ou seja, esse primeiro passo que nós temos, ele tem que ter uma continuidade. E Satanás, se gozar aí do espaço, né? Pedro usou outra ilustração, né? O apóstolo Pedro falou com o leão em derredor, né? Mas é assim, ele está atento, né? Ele está atento, certo? Para tirar semente, é ligeiro, certo? Rapidamente tira, né? Porque a ideia é devorar o cristão. Então, irmãos, aplicando aqui essa parábola agora para nós, certo? O que tem acontecido, infelizmente, é que alguns irmãos parece que não aprendem que tem que cuidar do terreno. Eles acham que é um terreno automático, entendeu? Porque hoje é tudo automático, né? A pessoa não faz nada, né? Quando o negócio faz tudo, né? Liga luz, ventilador, liga TV, até o carro, né? A gente botão você já está ligando, né? Então hoje é tudo automático. Tem gente que acha que a nossa fé é automático. Tudo vai automaticamente. Não é assim. Não é assim. É você que tem que fazer esse trabalho manualmente, dia após dia. Você tem que cuidar do seu coração. E ver o que é. Porque muita coisa está sendo plantada. Tem muita semente aí voando, cara. Pode cair. E tem irmão que deixa cair semente ruim no terreno, rapaz. Deixa cair. Ouvindo vídeo bobagem de YouTube, de sei lá, de fala de não sei de quem, conversa de não sei de quê, uma teoria de sei de onde, entendeu? E aí também de semente ruim cai no terreno. Se nascer aquilo ali, meu irmão, é problema. Tem um matozinho ruim que é fácil arrancar, mas tem outros que não é muito fácil não. Quem já trabalhou sabe, você pega aquele matinho, você vai puxar, né? Puxa, o bicho é duro. Está bem enraizado ali, tem que dar força, para ser aquela plantinha só de puxar, ele não é. A mesma coisa, né? O mundo está cheio de inovações, de ideias, de coisas, né? E os irmãos estão sujeitos a tudo isso aí. E essas sementes caem, né? E quer dar fruto também. Essa semente não cai só por cair, não. Ela quer dar fruto. Ela quer dar fruto. Enfim, irmãos. O que precisamos fazer para que essa terra boa que nós acolhemos continue a dar fruto e que não nasça espinhos, e que as pedras não apareçam para fazer morrer? Porque veja, quando nós somos cristãos, não significa que parou. A semente continua a ser plantada no reino, da igreja. Cada vez que a gente se reúne, está com os irmãos, tem um ensino, aula, palavra, pregação, são sementes que mais uma vez estão sendo colocadas para poder a sua planta da fé crescer com força, vigor, maturidade. Só que o problema é que tem cristãos que começam a desprezar isso. Eu já estive em igreja, né? já estive em congregações, que era uma coisa assim inexplicável. Os irmãos colocavam a aula e o culto, certo? Vamos dar um exemplo aqui. A aula ia começar 6h30 e o culto ia começar 7h30. Que horas vocês acham que os irmãos chegavam? 7h30. Mas tem irmãos que vinham para a aula, né? Então, a gente tinha 3 grupos de irmãos. Os que vinham só para o culto, desprezavam o ensino. Tinha aqueles que vinham para a aula, só que eles chegavam 7h30, chegavam às 7h40, 7h45, 7h50, entendeu? Aí, poxa vida. E aqueles poucos, né, que chegavam na hora. Mas, como é que eu vou convidar alguém para vir para a igreja? Eu vou dizer que qual horário eu vou passar para a pessoa? Vou passar que horário? Porque se eu passar para ele o horário de 6h30, ele vai ficar assustado. Ele chega esperando encontrar a igreja, e encontra ali 3, 4, 5 irmãos para estudar a palavra. Os próprios irmãos não estão dando valor para a palavra de Deus. O que está acontecendo? Está acontecendo
parecendo que ele foi uma terra boa só para receber. Recebeu e agora ele acha que está tudo bem. Não, tem que continuar. Veja bem, se um cristão, se ele não sente fome e sede da palavra de Deus, você tem que saber isso. Você sabe quando você tem sede? Sabemos, né? Sabemos quando tem fome, nós sabemos quando sentimos frio, e aqui nós sabemos muito bem quando nós sentimos calor. Né? Nós sabemos disso. Né? A gente sabe. Mas graças a Deus por isso é acolhimento. Graças a Deus. Mas veja, tem irmãos que não percebem que estão doentes porque você está com fastio. E não é de comida, de feijão, de arroz. É da palavra de Deus. E aí complica, viu? Aí complica, porque a nossa terra cai semente. Se não cair a semente da palavra, vai cair outra semente. E aí que a gente vê os espinhos crescem e volta novamente a acontecer aqui a parábola. Só que aqui você falou para pessoas de fora, acontece agora a mesma coisa dentro da igreja. Vai crescer as pedras, vai crescer os espinhos e mata aquela fé que começou a nascer. O irmão vai embora. Uma fé perdida. O primeiro sintoma é desprezo da palavra de Deus. A igreja tem o seu momento de culto, de adoração, na palavra pregada, mas nós precisamos também de aprendizado de ensino. Nós precisamos de ensino. Se você não sente essa necessidade, você está doente. Precisa procurar um tratamento eficaz, porque é natural, é feito a ser. Eu não faço eu desejo, entendeu? Eu não faço isso. Simplesmente é natural. Você sente. Então, o desejo da palavra de Deus, ele é natural, porque o crente, o cristão, ele é nascido de novo. Ele é nascido. Então, quando nasce, é feito uma criança. A criança, quando nasce, não é o pai e a mãe que tem que regular ele para ele chorar e ter fome, não. É natural, a criança já tem esse desejo. Então, o cristão, ele tem que sentir, é natural dele sentir o desejo da palavra. Isso é para ser natural. E aí a palavra ser plantada, porque essa hortaliça, essa planta, vamos chamar isso aqui do jardim de Deus, né? Ele vai ter as suas folhas com proteção para evitar que sementes de tudo que é bobagem caiam e venham dar fruto. Mas se não tem essa vontade, esse desejo de aprender a palavra de Deus, vai aprender outras coisas, mas a gente não deixa de aprender, só vai aprender outras coisas. Eu, depois de tornar cristão, no ano de 98, eu tive a oportunidade de ir para o seminário fazer uma escola de teologia. Para mim foi uma maravilha, porque antes eu não podia. Eu trabalhava na fábrica, quando a fábrica fechou, a indústria fechou, eu trabalhava, e eu fiquei, né, naquela situação, sem ter trabalho, mas eu consegui um trabalho, sabe? Consegui um trabalho. Na época eu estava casado, já tinha um menino pequeno, e tinha que sustentar a família, tinha que ter o leite, comprar o ovo, comprar o pão, o leite, né? E aí eu trabalhei de autônomo, com um serviço, na época era aquela época das locadoras, de cassete, né? Aí tinha uma locadora, né? Mas a dica que lembra, né? O jovem só lembra isso. Aí tinha uma locadora, na semana, né? Nós falamos, poxa, vou pegar uns fitas aqui, eu achei um filme, né? Então, eu trabalhei nessa área, né? Mas só que eu não tinha locadora de fita, entendeu? Eu tinha uns aparelhos de cassete. Eu alugava os vídeos cassete, para quem não tinha vídeo cassete e queria passar o final de semana, assistindo filme. Eu comecei com o vídeo cassete, primeiro, né? Um dia, a química que trabalhava comigo, eu disse, olha, tu quer assistir um filme, eu tenho valor no meu vídeo. Eu disse, valor. Poxa, legal. Eu fui lá para a disse, rapaz, isso dá certo. Isso dá certo. Aí coloquei meu vídeo, aí mais pessoas queriam, né, porque não tinha vídeo cassete. Aí comprei um segundo vídeo, comprei o terceiro, comprei o quarto, comprei o quinto, cheguei a ter 10 vídeos cassete. Entrega a domicílio, serviço vídeo, entendeu? Bacana, pegava instalado, tudo. E com isso, graças a Deus, consegui comprar o leite do menino, né, a esposa, né, deu certo, né? Até que teve essa chance de estudar na BDS, fiz 2 anos no seminário, participei da primeira turma, depois eu voltei para a minha cidade, trabalhei ajudando a igreja, depois fui chamado para trabalhar, ajudar uma igreja lá em Recife, voltei, depois fui chamado para ensinar na BDS, na época eu já estava bem experiente na palavra. Nesse período, irmão, eu tive a bênção de conhecer grandes professores da Bíblia, certo?
a Arandu, o João Peniz, né? O próprio Red Short, que era professor lá, outros professores. Tive aulas maravilhosas, sempre fiz a escola, né? Participei de eventos, seminários, encontros, aprendi bastante e agora estou aqui já velho, né? Mas eu confesso para vocês, né? Eu ainda tenho necessidade de aprender, eu ainda sinto isso. Graças a Deus, estou vivo. Né? Descobri que estou vivo. Né? Eu estou vivo, né? Estou vivo, porque eu ainda sinto vontade. Eu poderia dizer assim, não, eu já estudei, já fiz a amnésia, não formei, já sou professor, já ensino. Não, penso que é assim não. Eu sinto necessidade de aprender. Tem assuntos da Bíblia que eu quero me aprofundar. Eu ainda sinto, e olha que eu estou numa escola de teologia, né? Escola de teologia, certo? Então, irmãos, nessa mensagem aqui, o que eu quero dizer é isso. Parabéns, você foi uma terra boa, você deu fruto. Mas essa terra precisa continuar sendo boa. Se você não cuidar, os espinhos vão crescer, o mato vai crescer, pedra vai aparecer, e os passarinhos vão olhar assim e vão dizer, opa, tem um cimento ali, está ali de graça, vamos lá pegar. E pega mesmo. E aí o cristão fica com aquela situação, né? Não aprende nada, não sabe nada, não se interessa por nada, despreza o momento da Bíblia, despreza, porque a gente não deve desprezar nunca. Eu não preciso de grandes mestres para eu ter interesse em estudar a Bíblia. Eu preciso da Bíblia. Preciso da Bíblia. E aquele irmão, na sua humildade, na sua capacidade, no momento que ele abre a Bíblia, eu aprendo. Eu aprendo. Vocês também aprendem. Então a mensagem é, não desprezem a palavra de Deus, mesmo sendo cristão. Não pensem que acabou, não acabou. O processo de semeadura continua, a semente continua sendo plantada, jogada na igreja, e você tem que ter uma terra boa para poder dar fruto e você crescer na fé. Porque senão o que vai acontecer é exatamente isso que eu estou dizendo. As pedras vão crescer, os espinhos vão crescer, os passarinhos vão levar, e aí é quando acontece a tristeza, né? O naufrágio na fé por falta de alimento. Falta de alimento. Falta de cuidado com o terreno. Falta de cuidado com o terreno. Então, amados, é muito triste quando acontece pessoas desprezarem, não darem ouvidos. Jesus fala aqui, olha, que tem ouvidos. O cristão tem que ter ouvido. Mas nós temos ouvido. Mas eu estou falando no sentido físico, não. É ter vontade, buscar o conhecimento. E quando eu falo de buscar conhecimento, né, não me entenda mal. Eu sei que eu sou um professor de seminário, não estou falando de Ebenezer, não. Não estou falando de Ebenezer, não. Buscar o conhecimento, não estou falando de Ebenezer, não. É verdade, seminário é uma escola de conhecimento, teologia. Estou falando de buscar conhecimento na fé, na palavra, onde você está. O Ebenezer não é o único instituto responsável por dar conhecimento da palavra, não. De forma nenhuma. É a igreja. A igreja é responsável por fazer discípulos. Não é, Ebenezer? É a igreja. E vocês, a maior formação que tem não é de teologia, de fazer um mestrado, doutorado, Ebenezer. Essa não é uma formação, não. A maior formação que tem é você participar do ensino, é você aprender e você dizer, obrigado, Senhor, eu aprendi essa lição. Essa aqui eu não esqueço mais. Esse é o diploma que nós temos que ter. E essa terra que você tem, cuide dela. Limpe. Observe, tem mato aí que está querendo crescer. Tem espinho aí que estão querendo crescer. Certo? E não deixe que uma semente caia na beira do caminho. Não deixe. Se observar, eita, esse cimento aqui, vamos pegar isso aqui, vamos ajudar que tem algum conhecimento aqui. Se não, os pássaros bem levam, e aí o cristão fica imaturo, não aprende, não cresce. Aí acontece o que conta aqui exatamente nas parábolas. Vem as tribulações, as perseguições, os escândalos, e o irmão se escandaliza. O irmão vai embora, porque ele não aprendeu lições básicas, simples, que era para ter aprendido. Não aprendeu. Vou dar só 2 exemplos para você ver como isso acontece por falta de aprendizado. Um irmão, ele era um irmão muito dedicado na igreja. Muito dedicado na igreja. Se converteu com muita alegria, tudo envolvido, participava e tudo. Uma bênção. Só que tinha uma lição que ele não tinha aprendido. Ele
ele não tinha aprendido essa lição, mas foi ensinado, né? Foi ensinado. Ou ele não entendeu, não quis entender, ou ele fez ouvidos surdos e quis fazer do jeito dele, mas ele foi ele que entendeu essa lição. E aí um dia, você sabe que a igreja quando está registrada, ela tem essa coisa de formar uma diretoria, você sabe disso, né? Então tem o estatuto, né? Você tem registro a igreja, porque a igreja se reúne com portas abertas. Então, é lei ter o registro, porque o governo quer saber o que se sucede ali. Isso não é uma coisa errada. Então, a Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades, exatamente. Então, aí você tem o registro. Então, aí você tem aquela composição, né? Presidente, vice-presidente, não é isso? Secretário, tesoureiro, né? Então, o irmão era muito conhecedor, colocaram o irmão para ser o presidente. Sabe o que ele entendeu? Ele era o presidente da igreja. Ele entendeu que ele era o presidente da igreja. E ele passou a agir como o presidente dele. Entendeu? A dar ordem, decidir, olha, é assim, eu quero assim, vou fazer assim, assim, assim. Aí, peraí, o que está acontecendo? Pois é. Aí, então, os irmãos tiveram que chamar ele aí, vamos para ele, calma aí. Vamos ver aquilo, né? Rapaz, não gostou não. Não gostou não. É isso. Parecia que estava querendo tirar a autoridade dele. Tinha autoridade, ele não tinha essa autoridade, mas não gostou não. E aí, qual foi o resultado? Ficou chateado, saiu dele. Saiu dele. Falta de aprendizado, uma lição simples. Simples. O irmão não colocou dentro dele. Quando chegou na hora da prática, problema. Teve problema. Um outro irmão também ficou escandalizado, porque houve uma assembleia da igreja, e na semana a igreja faz uma assembleia para discutir algum assunto. É normal ter ponto de vista diferentes. É normal. Será que a gente pensa tudo igual? Todo mundo pensa a mesma coisa? Não. Então é normal a igreja tomar uma decisão sobre oferta, esses valores, vamos fazer assim, um assado. Então o irmão diz, olha, eu acho que é melhor assim. Não, vamos fazer. Então a igreja tem igreja e assembleia. É isso aí. É chegar a um consenso, não é isso? Isso é normal. Mas o irmão ficou escandalizado porque viu um irmão discutir com outro. Ficou escandalizado. Também não ficou, né? Com falta de aprendizado. Então, gente, tem lições na Bíblia que são importantes para que você compreenda como é que a igreja é. Então, veja, a falta de ensino, a falta das sementes que caíram na terra boa, faz com que essas coisas aconteçam. Eu concluo aqui, irmão, dizendo para vocês que cuide do seu coração, cuide da sua terra, faça a limpeza regularmente. Observe que pode ter alguns matos aí que estão crescendo. Tem planta que tem espinhos, que às vezes aparece aí e você precisa tirar. E cuidado, não deixe que a semente caia à beira do caminho. Continue a ser exatamente o que você está demonstrando que é. Uma terra boa, para que essa palavra possa continuar. Né? Eu não vou dizer dar, que já teve frutos, mas que ela possa continuar a dar frutos, e vocês são a prova viva disso. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão, pela mensagem. Possamos, irmãos, cuidar da terra boa que nós temos e que somos nós. Agradecer a Deus, agradecer pela consideração e o estímulo, eu falei, Deus, de cada irmão, de cada congregação que se dispôs, que se movimentou, os irmãos de Esperança, o Horizonte, o irmão do Centro. Agradecer a vocês, a irmã Esmeralda, que viajaram de longe, se empenharam, se colocaram, o irmão José Valdo, o irmão de Conceição. E essa festa, irmão, essa alegria que o Senhor tem nos proporcionado. Só agradecer a Deus e mais uma vez os irmãos pela consideração e pelo estímulo que hoje nós vemos aqui pela presença de cada irmão. Só uma maravilha de Deus. Irmãos, eu deixo o Mateus. Mateus. Irmãos, aqui é o Mateus. E quantos anos? 24 anos. Há pouco tempo ele decidiu estudar a Bíblia conosco, ele estudando, tivemos alguns estudos. E nesse estudo chegamos ao estudo do Evangelho. O irmão Patrício bem assim, né? Morreu, o sepultamento de Jesus e a ressurreição
E ele entendeu que aquela imagem que Jesus apresentou o corpo na carne, ele pode fazer através do batismo, morrendo para o mundo, confessando seus pecados, sendo sepultado e ressuscitar na novidade de vida. E ontem, ele falando com o Sérgio, ele já tinha entendido, perguntou quando é que poderia se batizar, nós sabemos que era uma situação dele que ele decidia. Ontem ele disse que queria ser batizado, ele já queria comunicar com os irmãos. Ao sair daqui, os irmãos que puderem e quiserem ir, é claro que já tem uma organização, que os irmãos não podem, é o lugar que nós achamos próximo e bom, pelo tamanho dele, e lá tem muitas águas. Nós vamos para a casa do nosso irmão Rogério, que também cedeu, lá dá para emergir ele ser batizado e confessar os seus pecados e entrar no barco. O barco que nos leva à salvação, né? A igreja do Senhor, o povo do Senhor, a aliança que ele está fazendo com Cristo. Amém? Mais uma vez, obrigado. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Obrigado por tudo, vamos orar por cada um e pelo Mateus. Santo Deus, poderoso Pai, eis-nos aqui, Senhor Deus, como teu povo, Senhor Deus, povo adquirido, sacerdócio real, povo santo, Senhor Deus, que possamos estarmos vivos, que possamos, Senhor Deus, ter zelo pela boa terra, Senhor Deus, que foi os nossos corações, quando recebemos a semente, Senhor Deus, e começamos a dar frutos, que não venhamos cessar de dar frutos para o louvor do teu nome, Senhor Deus, que venhamos ter zelo, cuidado, de observar as sementes, Senhor Deus, as pedras que caem, as árvores que passam, Senhor Deus, sobre esse nosso solo, que fértil, depois um dia, Senhor Deus, deu ouvido, creu e obedeceu ao teu evangelho. Mas como foi bem pregado, Senhor Deus, que possamos ter o zelo, que possamos ter o cuidado, Senhor Deus, para continuarmos dando frutos para o louvor do teu nome. Amém. Te pedimos, Deus, por cada casa, cada família que está aqui representada, Senhor Deus. Te pedimos em especial pelo Mateus, que tomou essa decisão, Senhor Deus, para fazer uma aliança contigo e vai confessar os restantes homens perante a tua igreja. Abençoa ele, dá força, dá ânimo, Senhor Deus, nesse solo, nesse coração que vai dar frutos, Senhor Deus. E seja conosco, a igreja do Senhor, a qual, Senhor Deus, ajuda nesse trabalho, edifica, Senhor Deus, anima, levanta, Senhor Deus, e socorre. Que possamos mostrar, Senhor Deus, para Mateus e para todo mundo, Senhor Deus, que nós, como os teus discípulos, amamos uns aos outros. E nisso nós estamos conhecidos, Senhor Deus, quando as pessoas verem que nós amamos uns aos outros, Senhor Deus, e colocamos tu em primeiro lugar. Nos ajuda, pois nós precisamos de ti. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quadradinho aqui. Talvez. Cristo aqui no quadradinho. O quadradinho, né?